Antes que o mundo acabe, ainda vai dar tempo de muita gente enlouquecer. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o impacto das catástrofes climáticas e da mudança no clima mundial sobre a saúde mental das pessoas. Aqui no canal Psiquiatra Errante, a gente vai falar sobre isso e sobre vários outros temas essas semanas com vocês. Nos acompanhem. Catástrofes climáticas, um furacão, uma tempestade, né, uma seca, uma inundação, uma enchente que carrega a casa de várias pessoas, como aconteceu no Rio Grande do Sul, né, e que provavelmente continuará acontecendo com a mudança climática que a gente passa no nosso mundo no momento. Como isso afeta a nossa saúde mental, né? E como eu falei, pode ser até que o mundo vá acabar um dia, mas ainda vai dar tempo de muita gente adoecer se a gente não cuidar da nossa saúde mental. Acontece que o cérebro da gente ele é equipado com uma região muito interessante, que é chamada de amígdala. Veja bem, não é a amígdala que a gente tem na garganta, são coisas diferentes, tá certo? A amígdala do cérebro é uma região responsável por integrar várias informações da nossa audição, da nossa visão principalmente, para perceber se estamos ou não sob ameaça. E aí, quando o mundo ao nosso redor se torna ameaçador, como uma notícia de que vai chegar um furacão que pode levar nossa casa embora, nos deixar sem eletricidade, sem mantimentos básicos, sem acesso à água, isso é uma ameaça muito significativa para a vida de uma pessoa. E que, embora nós vivamos no Brasil, e principalmente eu aqui que moro no Nordeste, essas catástrofes não sejam tão frequentes, por exemplo, não temos furacão por aqui, por exemplo. As pessoas que vivem nesses contextos, como aconteceu no Rio Grande do Sul, ou que vivem em lugares do mundo em que chuvas, monções, tempestades, secas muito significativas atrapalham com alguma frequência muito a vida das pessoas, elas se sentem com a existência e a vida delas sob ameaça, né? Não só delas, até das pessoas que elas amam. A preocupação, imagine, com uma mãe que mora em um local que está inundado e sem acesso à água potável, sem acesso à eletricidade, com dificuldade para ter acesso à comida, né? Então as pessoas se tornam preocupadas. E esse é o papel da amígdala, nos fazer ficar ansiosos, preocupados ou até mesmo reagir de uma forma estressada a uma situação para resolver o problema. Só que aí o que acontece? Quando essas catástrofes elas são muito frequentes, elas podem gerar o desenvolvimento de problemas de ansiedade. Além disso, as consequências de uma catástrofe que pode acontecer levando pessoas próximas à morte, né, um sofrimento muito significativo por passar por uma situação muito traumática. E lembrem do meu vídeo sobre trauma, tá certo? Todas essas situações podem levar ao desenvolvimento de trauma entre as pessoas. Então aumenta a incidência de transtorno de estresse pós-traumático, a incidência de problemas de ansiedade e transtorno de estresse pós-traumático, transtornos de ansiedade aumentam significativamente a incidência e o desenvolvimento de depressão entre as pessoas. É por isso, por exemplo, que nós vivemos uma epidemia mundial de incapacidade por causa da depressão, porque o mundo tem sido cada vez mais gerador de ansiedade, e aí podemos falar em outros vídeos de outras coisas que geram essa ansiedade também, além das catástrofes, como trabalhos, relacionamentos e por aí vai. Outra questão que não está envolvendo necessariamente uma catástrofe climática, mas aquilo que gera ela, as mudanças climáticas, tá certo? Por exemplo, já é muito bem consolidado na psiquiatria, com diversas publicações no Jornal Americano de Psiquiatria e por aí vai, falando sobre o impacto da poluição na saúde mental das pessoas. E é claro e óbvio hoje em dia para nós que grandes cidades, como por exemplo São Paulo, que até pouco tempo atrás estava com a qualidade do ar péssima, né, e
né? Que às vezes não dá nem para se ver o sol. Às vezes não. Às vezes dá para se ver o sol. Essa é a verdade, né? E as pessoas vivem em um ambiente poluído e normalmente cada vez mais em países em desenvolvimento ou subdesenvolvidos e apresentam então um nível de desenvolvimento de depressão maior. E esse é um problema grave, né? Se os sistemas de saúde, os sistemas de urbanização das cidades não levarem em conta a vulnerabilidade que temos hoje em dia, não somente a poluição, mas também as catástrofes climáticas, como preparar nossas cidades para enfrentar inundações, enfrentar, por exemplo, furacões, né, ou situações graves, né, muitas pessoas se tornarão afetadas e poderão desenvolver um problema de saúde mental. Então é importante, por exemplo, que se organize tanto os sistemas de saúde quanto o desenvolvimento das cidades para serem mais acolhedoras com a possibilidade de um problema climático. E isso não só vai ser importante para as nossas vidas, mas para a nossa saúde mental. Você gostou desse assunto? Curte, compartilhe esse vídeo e segue a gente para mais temas como esse.